Bem-vindos ao meu espaço semanal de análise dos mercados financeiros, de comentário de notícias e de ideias sobre os mercados financeiros, que decidi chamar Mercados às Três. A cada semana irei trazer um conjunto de análise à volta de três ideias sobre os mercados financeiros, digam respeito a uma determinada empresa, a uma determinada notícia ou até uma determinada ideia que tenho sobre o que se passou na semana anterior. E esta semana as três ideias são, em primeiro lugar, o facto da Bitcoin ter recentemente ultrapassado os US$ 100.000, um valor que se tornava cada vez mais inevitável. E a pergunta que podemos fazer neste momento é se ainda há espaço para uma subida a curto prazo acima deste valor. Sabemos que as criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, no seu passado recente, têm uma grande volatilidade. Após atingirem máximos históricos, há retrações de preço muito significativas e há vários analistas que comentam isso e que põem como um possível recuo a curto prazo à volta dos 70 ou dos 80 mil dólares. Mas a verdade é que nesta semana continuamos a ver o preço da Bitcoin com uma tendência bastante ascendente. Tivemos o Donald Trump na quinta-feira a abrir a Bolsa de Nova Iorque, que falou novamente da questão das criptomoedas, e esta semana também o filho dele, que gera a empresa da família, também na conferência de Abu Dhabi, a ter uma postura de muita adesão à ideia da Bitcoin, criticando os bancos. Tivemos, por exemplo, alguns Estados federais a voltarem com a ideia que foi avançada inicialmente de haver reservas financeiras em termos de Bitcoin e, portanto, a curto prazo, temos uma série de notícias positivas. É óbvio que temos que estar preparados para, se houver essa tal retração à volta destes valores que falei, dos 70 ou dos 80 mil, será algo completamente normal e algo que não põe em causa uma postura positiva em relação a estes ativos. Também nesta matéria, ainda na sexta-feira, a BlackRock a dizer que a Bitcoin poderá fazer parte de um portfólio tradicional, a cerca de 1 ou 2%, no fundo, um primeiro passo para uma aceitação da Bitcoin enquanto um ativo num portfólio no sentido clássico e, portanto, apesar de ser uma porcentagem pequena, é uma notícia muito positiva também para a Bitcoin. A segunda ideia que eu queria aqui trazer é o facto de nós verificarmos que os índices, nomeadamente o principal índice norte-americano, o índice S&P 500, está a atingir níveis de valorização que historicamente são muito exagerados, com um valor acima de 30. Pouco habitual P-ratio chegar a este tipo de valores. Só podemos comparar em situações, por exemplo, no final dos anos, na crise das dot-com, em 1999, na queda dos mercados financeiros que ocorreu em 2007 e 2008 e, portanto, fruto de uma expectativa muito forte que ocorreu após a eleição de Donald Trump, efetivamente os mercados tiveram uma valorização excessiva e, portanto, há vários analistas que começam a ver que estes níveis são insustentáveis, como a história tem demonstrado. E o meu comentário é que, efetivamente, estes níveis só são possíveis se as empresas continuarem a apresentar lucros extremamente elevados e com uma expectativa, há uma expectativa muito elevada que várias ideias que Donald Trump trouxe à campanha, de desregulação, de redução dos impostos ao nível das empresas,
de facilidade de negócio, poder trazer aqui uma continuação e um aumento dos lucros a um nível muito elevado. E será extremamente difícil, tudo isto já está incorporado no preço dos índices e, portanto, tudo isto será extremamente difícil de manter e qualquer dado que não encaixe nesta narrativa poderá efetivamente levar a uma correção dos mercados que, mais cedo ou mais tarde, terá que ocorrer. No fundo, a terceira ideia tem a ver aqui com as decisões dos bancos centrais. Esta semana, o Banco Central Europeu decidiu descer a taxa em 0,5 para os 3% e na próxima semana teremos a Reserva Federal Americana, também no dia 18, a tomar uma decisão que os mercados interpretam como uma redução em 0,25% devido aos últimos dados que saíram relativamente à inflação. E, portanto, temos aqui que com essa redução, a taxa norte-americana ficará no intervalo dos 4,75% aos 5%, e há aqui um diferencial em relação à situação na Europa. Com a eleição de Donald Trump, há aqui uma série de fatores que vêm trazer riscos inflacionistas à economia americana e ao dólar. Riscos que resultam, por exemplo, das ameaças de tarifas, riscos que resultam da promessa de redução de impostos e consequente aumento do déficit, riscos, por exemplo, resultantes de restrições à política da imigração e riscos também que decorrem de um cenário muito propício aos negócios, obviamente poderá fazer aqui um aceleramento da economia. Neste contexto, Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal Americana, veio já dizer que efetivamente terá que se ver em concreto se estas políticas terão alguma influência nos vários indicadores económicos, que a pressão em baixar as taxas de juro já é uma pressão menor, porque efetivamente há aqui uma série de ameaças, e vemos que há um cenário na Europa onde o cenário económico, ao contrário de estar aquecido como nos Estados Unidos, está efetivamente com muitas fragilidades e, portanto, podemos antecipar, e os mercados antecipam já, reduções em termos das taxas de juro na Europa e nos Estados Unidos. Há uma expectativa de 3 reduções, no caso europeu, num total de 0,75% e também de 3 reduções nos Estados Unidos, num total de 1,25%, sendo que, neste momento, existe já um diferencial em relação às taxas de juros na Europa. Isto quereria dizer que no final de 2025 teríamos à volta de uma taxa de 2,5% na Europa e teríamos uma taxa de 3 a 3,25% nos Estados Unidos, no fundo resultando aqui um diferencial que é mais ou menos o diferencial que temos neste momento entre a taxa de juros americana e a taxa de juros europeia, e isto obviamente é algo que favorece o dólar. Portanto, todos estes fatores em que há uma economia americana que está com sinais de estar mais forte, temos uma taxa de juros nos Estados Unidos que está e é expectável que esteja também mais elevada nos Estados Unidos, o que também acaba por fortalecer o dólar, e temos também riscos de inflação que são muito superiores nos Estados Unidos, e tudo isto leva a um cenário onde há uma expectativa de um dólar forte, apesar de Donald Trump repetir por várias vezes que quer um dólar fraco. E todo este cenário é um cenário que, à escala global, coloca vários riscos. São estas as 3 ideias que eu quis trazer aqui esta semana
Espero que este comentário possa continuar e que a cada semana venha aqui trazer os mercados às 3.